Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série, os 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Hoje é o estudo de número 22 e o título é Quebrando Cadeias para Evangelizar. Vamos ler juntos Atos capítulo 13, versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás mais a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. O Espírito Santo os levou e eles obedeceram. Nós lemos no capítulo anterior, no vídeo anterior, que Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo. E essa obra é confirmada por agora. Nós vemos alguém que tinha desejo, que tinha fome, que tinha sede de Deus. Queria se converter, queria conhecer o caminho. E havia um homem, judeu, chamado Bar-Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós queremos obedecer o ID, eu já lhe digo que muito provavelmente você encontrará muitas pessoas, e dentre essas pessoas você encontrará vários falsos parceiros na pregação do Evangelho. Porque quem prega o Evangelho deseja encontrar parceiros, pessoas que vão abrir caminhos, abrir as portas para que o Evangelho seja pregado. E ali, Paulo e Barnabé encontraram esse homem, Bar-Jesus, e no grego, Elimas. E ele era feiticeiro. Eles conheceram ele, e aí nós temos o procônsul, o nome dele aqui, né? O procônsul, que desejava conhecer a palavra de Deus. Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. E Deus tocou no coração dele para ouvir a palavra de Deus. E esse homem o impedia. Toda vez que ele estava próximo, aquele homem mentia, vinha com estratégia para fazer com que ele se afastasse deles e não pudesse encontrá-los para ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, homem preparado na palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, instruído pelo Espírito Santo, capacitado para agir, foi e o Espírito Santo mostrou para ele. Mas aí você vai me dizer, como é que ele mostrou? Paulo ouviu Elimas dizer alguma coisa? Eu creio que não.
Paulo ouviu algum cochicho? Eu creio que não. Paulo olhou para o rosto de Elimas e viu que ele não gostava? Eu creio que provavelmente não. Tem um dom que em outras partes da palavra de Deus, Paulo demonstra ter. Existe um dom dos 9 que eu glorifiquei muito a Deus quando Deus me deu um entendimento. Conto através de oração e através de conversas com pessoas, assistindo vídeo e pensando e eu refletindo e eu ruminando aquela palavra. Eu cheguei ao entendimento que o discernimento de espírito é quando a pessoa consegue compreender que espírito que está atuando. Mas você me pergunta, espírito demoníaco? Não, existem 3 formas de espírito. O primeiro espírito que existe é anjos e demônios, uma categoria de espírito. Então, quem tem discernimento de espírito consegue entender se naquele ambiente tem atuação de anjos e demônios brigando, ou somente demônios. Quem tem essa percepção quando está num lugar que é totalmente perturbado espiritualmente, ele sente o peso espiritual, ele sente aquela angústia, porque ali está um lugar onde só tem, e aquilo ali aflige ele. Mas também ele consegue entender quando o lugar está envolto por anjos. Ele consegue perceber, muitos até com visão aberta. Mas a maioria percebe o ambiente espiritual. Então são pessoas que têm uma percepção, discernimento de espíritos. Segundo, cada ser humano tem dentro dele um espírito, que é o que conecta ele com o Espírito de Deus. Então quem tem o discernimento de espírito e é usado por Deus nesse dom, ele consegue olhar para uma pessoa que pode ser que aparentemente ela esteja bem, feliz, contente. Tem um livro que uma vez eu li de Kenneth Hagin, que ele conta que ele chegou numa igreja para pregar uma vez. E essa igreja, o pastor daquela igreja era um rapaz, alguém que ele conheceu quando era mais novo. E ele desceu daquele avião e foi encontrar esse pastor. E era alguém conhecido dele. Quando ele chegou no ambiente, desceu ali no avião, quando ele foi encontrar com o homem para levar ele para a igreja para ele pregar, ele olhou para o homem e disse: tem alguma coisa errada com você. E esse pastor disse: não tem, tá tudo ok, tá tudo ótimo, eu tô bem, minha família tá bem, a igreja tá tudo bem, mas tem algo errado com você. Não tem. Aí ele disse: não, eu não saio daqui, eu não vou para sua igreja, eu não vou para sua casa, enquanto nós não sentarmos e você conversar comigo o que tem de errado. O que é que... Aí ele diz: mas como assim? Digo: não, Deus está me mostrando que no seu espírito há uma mágoa muito grande. Deus mostrou que seu espírito está ferido, está machucado e está impedindo o agir de Deus na sua vida. E eu não vou sair daqui enquanto a gente não conversar. Eu me lembro que no livro ele conta que eles sentaram, tomaram um café, e esse pastor contou que ele era o único pastor na cidade. Não existia igreja nenhuma mais na cidade, era só a igreja dele. E os membros, os únicos cristãos que existiam naquela cidade, iam na igreja dele. E fazia alguns meses que um outro pastor tinha vindo para a mesma cidade e abriu uma igreja no outro lado da cidade, bem longe da dele. Só que alguns irmãos, como a outra igreja, a igreja nova, era mais perto da casa deles, que eles tinham que atravessar a cidade para vir para a igreja dele. Agora havia uma igreja perto da casa deles e ele perdeu alguns irmãos da igreja. E ele estava muito magoado com esse pastor. O coração dele estava muito ferido, porque chegou um outro homem de Deus, chegou um outro pastor para competir com ele, que era só ele, o pastor da cidade. Agora tinham 2. E ele estava muito magoado, ele não conseguia ter paz. E esse pastor disse que parece que esse pastor era bom para ele, era cordial com ele. O outro tinha uma boa relação com ele, mas ele não conseguia ter paz, porque ele tinha essa mágoa muito forte com o outro pastor.
E aí, o Kennedy Haggai pegou e conversou com ele, e ele perdoou esse pastor, arrancou a mágoa, e aí ele pôde ir fazer a campanha. Essa aí é uma demonstração do discernimento de espíritos. Quando a pessoa tem esse dom, ela consegue discernir o espírito que está atuando, o espírito da pessoa. Ele consegue discernir se a pessoa está sendo sincera, verdadeira ou falsa. Quem atuou nesse dom? Pedro. Pedro, para discernir o coração de Ananias e Safira. Existem várias demonstrações. O próprio Jesus, quando ele discernia o coração das pessoas. Quando Jesus, ele sabia que naquele momento eles estavam murmurando. E a Bíblia diz que Jesus, percebendo no seu espírito, disse a eles: por que vocês estão murmurando sobre isso? E também o discernimento de espírito tem o terceiro lado. Ele consegue entender, primeiro, os espíritos angelicais. Consegue perceber os espíritos angelicais. Ele consegue, do bem e do mal, ele consegue entender o espírito humano. Quem tem esse dom dificilmente é enganado por um homem, porque o Espírito Santo vai dar discernimento para ele. Que tem esse dom também, na terceira e mais importante, ele consegue discernir quando é o Espírito de Deus que está atuando. Ele consegue discernir quando é o Espírito, quando alguém está pregando, ministrando, cantando pelo Espírito de Deus, ou pelo seu próprio Espírito, ou por um espírito maligno. Ele tem esse discernimento dado por Deus. Então, se você tiver vontade de buscar um dom, busque esse. Você não vai se arrepender. E aí, Paulo tinha esse discernimento e ele discerniu. E ele discerniu Elimas e disse para ele que ele era falso. Desmascarou. E disse para ele: tu vai ficar cego. Ah, mas eu não posso hoje dizer para uma pessoa que vai ficar cega. Mas se você tem autoridade para dizer, a partir de hoje, você vai romper com tudo que faz com que fique longe de Deus. E por um período pode que você não veja nada. Nem as coisas de Deus você não entenda. Mas Deus vai arrancar toda a malícia, toda a maldade, toda a magia do teu coração. E eu lhe digo uma coisa, continue prestando atenção à palavra de Deus. Então, quando você for instruído, você receber esse dom, estou profetizando que você vai receber esse dom que está assistindo esse vídeo. Deus vai lhe usar para interpretar os espíritos, tanto o Espírito de Deus, o Espírito de Satanás, espíritos angelicais, espíritos demoníacos e os espíritos das pessoas. Deus vai lhe mostrar quem é cristão de verdade e quem não é. As pessoas que te rodeiam vão ver. Tem pessoas muitas vezes que não são cristãos, mas tem um espírito. O espírito dela não está aprontando maldades. E você vai saber quem na sua volta não é verdadeiro amigo. Não é aquela pessoa que muitas vezes ela tem um espírito de inveja, de maldade, de rancor. E aquela pessoa, mesmo sem ela ter consciência, o objetivo dela é te afastar de Deus. De alguma forma ou outra. E se você tiver discernimento de espírito, você vai se afastar. Ou você vai conversar e levar o verdadeiro caminho do Senhor. Então, eu fiz as anotações aqui. Eu acho que o Espírito Santo os levou, eles obedeceram no caminho, às vezes tá. Aqui, ó, o nome dele, ele era Bar Jesus, filho de Jesus. E o maligno, a pessoa que não serve a Deus, a pessoa que serve a espíritos malignos, muitas vezes ela vai se apresentar como cristão. Eu conheço pessoas que, se ela está perto de um cristão, ela vai dizer, mas eu também confio em Jesus. Geralmente é uma pessoa que está pedindo. Uma pessoa que quer pedir alguma coisa. Ah, mas eu também creio em Jesus, eu também acredito em Jesus. Ah, Jesus é bom, eu também acredito. Ah, disse, você é cristão? Não, não sou cristão, mas eu acredito em Jesus. É o mesmo que vai chegar com o macumbeiro que também acredita na macumba. Vai chegar pro espírito e vai dizer, mas eu também acredito no espírito. E aí o evangélico, o cristão, ele vai
E muitas vezes pega essas pessoas que gostam de abusar, que são mentirosos, que são falsos. E muitas vezes ajuda, até colocam dentro da sua casa e são traíras. São serpentes venenosas que estão ali prontas para te atacar. Então tenha discernimento de espírito. Esse vídeo aqui é o discernimento do espírito. Peça a Deus. Ah, mas não é eu que vai dar, é o Espírito Santo que vai lhe dar. Pede para Ele. Deus cegará o nosso adversário. O inimigo que tenta te derrubar, o inimigo que tenta impedir o evangelho de ser pregado às pessoas. Selimas também representa Satanás, que quando você vai pregar o evangelho para pessoas, Satanás está fazendo de tudo para que essa pessoa não tenha nem contato com você. E quando você pregar, ela vai fazer de tudo para desacreditar aquilo que você falou, para fazer a pessoa pensar que é bobagem. Repreenda o inimigo que tenta fazer isso, que impede a pessoa de ouvir a palavra de Deus. Deus libera o caminho para a conversão. Você quer evangelizar, você quer pregar o evangelho, saiba disso. Abra o caminho para o evangelismo. Abra o caminho. Ore para que a pessoa que você quer evangelizar venha se desligar das amarras do inimigo. Que o inimigo venha ser cegado e essa pessoa possa perceber o evangelho de Deus. Deus está precisando de mais servos com coragem, com autoridade, cheio do Espírito Santo, para levar a mensagem dele. É isso, Deus abençoe. Não esqueçamos, nós estamos orando avivamento no Brasil e uma igreja santa e verdadeira. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Até mais.